Flávio Bolsonaro, ele lava a alma do povo brasileiro. Ele diz tudo que estava preso aqui na garganta. Tudo que a gente esperava que ele dissesse há muito tempo. Porque não tem que ter pena desse tipo de vagabundo. Alguém que abusa da mulher, que estupra a mulher, que enfia o dedo numa criança de 12 anos de idade, tem que se fuder. E tem um presidente da República que defende esse tipo de gente. É por isso que Flávio Bolsonaro, ele deve ser o próximo presidente da República. Foi uma indicação direta de Jair Messias Bolsonaro e ele tem o sangue do nosso capitão. E esse sangue ele foi mostrado ontem com toda a força. Porque Flávio Bolsonaro, ontem ele disse tudo que Lula e todo o sistema esquerdista deveria ter ouvido há muito tempo. Flávio Bolsonaro diz que Lula é um produto vencido, que Lula ele não usa nem celular, ele não sabe nem o que é um smartphone. Por incrível que pareça, não é mentira não. Ele ainda questiona o preço dos alimentos, que está nas alturas, que Lula prometeu picanha e entregou a bola. E Flávio Bolsonaro ainda questiona como tem gente que vota nesse cachaceiro de 9 dedos. Vocês estão vendo aí no supermercado a comida cara pra caralho. Ninguém aguenta mais esse produto vencido. O Lula é um produto vencido. O Lula tem fadiga de material. É um cara que não usa telefone celular. Um cara que não está conectado com o mundo. Um cara que destruiu a esperança dos jovens nesse país. Que quando conseguem se formar, não tem expectativa de conseguir um bom emprego para pagar um salário bom. Porque não tem investimento nesse país que o Lula afasta. Essa taxa de juros lá na lua. Qual a consequência disso, gente? A inflação, a comida cara. Vocês estão vendo aí no supermercado a comida cara pra caralho. É pra ficar muito puto com esse presidente. Como é que pode alguém que sofre com a violência ainda votar nesse cara? Cara que defende bandido. Você tá feliz com a quantidade de imposto que você paga? Foi esse governo aí criou ou aumentou 37 novos impostos? Tá metendo a mão no bolso de vocês com imposto, arregaça o país com corrupção, roubando as estatais. Qual a lógica de continuar acreditando num mentiroso desse? Alguém que roubou até a esperança do povo brasileiro. Flávio Bolsonaro ele vai mais além. Ele fala que o governo Lula descaradamente roubou os aposentados do INSS. E roubou na mão grande. O pior não foi só ter roubado. O pior que o dinheiro que foi roubado dos aposentados do INSS, ele foi parar no bolso do Lulinha. É isso mesmo. O dinheiro dos aposentados do INSS foi parar no bolso do filho do Lula. Seu governo roubou os velhinhos do INSS. Nem os velhinhos do INSS eles poupam. Você que está me assistindo aí recebe um BPC, um benefício de prestação continuada. O senhor, a senhora que é um idoso, que ganha um salário mínimo. Esse governo teve coragem de meter desconto compulsório no seu contra-cheque para tirar dinheiro seu. E a suspeita é que uma parte foi parar na conta do filho dele. Meu Deus do céu! O dinheiro roubado dos aposentados pode ter ido parar na conta do Lulinha. Não é possível que você não enxergue isso. É inacreditável a que ponto chega esse país. E um presidente da República que aposta na ignorância do povo. Porque ele falou da boca dele. E quanto mais inteligente o brasileiro fica, menos ele vota no PT. Flávio Bolsonaro lembra também que quando Lula estava preso, ele escreveu 22 cartas. O local onde o Lula estava preso parecia uma festa. O que entrava e saía de gente era uma coisa grandiosa. Ninguém controlava, ninguém questionava, ninguém dizia nada. Lula podia fazer tudo. Absolutamente tudo. Lula, quando estava cumprindo pena de forma justa, correta, ele escreveu 22 cartas. 22 cartas. O Lula podia fazer tudo. Eu vou ler aqui só
a manchete de um jornal, gente. O jornal É o País, de 20 de agosto de 2018. Abre aspas. Com cela aberta e reuniões diárias, a campanha de Lula é desenhada na prisão. É o subtítulo. O ex-presidente improvisa um gabinete para receber visitas rotineiras de advogados e líderes religiosos. Gera fatos políticos e não deixa o PT sair do noticiário. O Lula podia fazer tudo. Deu entrevista, recebia visita, todos os dias sem problema nenhum. E qual o critério agora com o presidente Bolsonaro? É um critério muito mais grave. Primeiro que ele está censurado, não pode usar suas redes sociais. Então olha só, olha o critério que tinha com o Lula e olha como é que está acontecendo com o presidente Bolsonaro, gente. A família só pode visitar, a família, diga-se, os filhos apenas, podem visitar o pai às quartas-feiras e aos sábados por apenas 2 horas. 2 dias na semana, por 2 horas apenas. Domingo ninguém pode visitar. Os advogados só podem visitar uma vez por dia, exceto sábado e domingo, por 30 minutos apenas. 30 minutos. E eu sou advogado, estou inscrito nos autos para fazer a sua defesa. Estou lá, procuração nos autos. Eu sou advogado do presidente Bolsonaro nos autos. O Alexandre de Moraes ignorou também. E eu já conversei com a OAB Federal para que eles se posicionem, se manifestem em defesa das minhas prerrogativas como advogado. Que eu não vou abrir mão. Flávio Bolsonaro também fala sobre a questão da lei da dosimetria. Ele deixa claro que o golpe verdadeiramente dado foi por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes verdadeiramente foi quem deu um golpe aqui no Brasil. E tá dando até hoje. Cadê o projeto da dosimetria? O que é que Alexandre de Moraes fez? Deu um golpe. Alexandre de Moraes deu um golpe. Porque a lei foi aprovada, Lula vetou, o Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, com a votação acachapante, gigantesca a votação, para derrubar o veto do Lula. Passa-se o prazo lá, regimental, o Lula não sanciona o projeto é promulgado pelo presidente do Congresso Nacional. E o que Alexandre de Moraes faz? Ele próprio, sozinho, na prática, revogou a lei da dosimetria, ou suspendeu, melhor dizendo, porque as defesas começaram a entrar com os pedidos para os seus clientes, junto ao relator Alexandre de Moraes, para recalcular suas penas, já que pelo projeto de lei da dosimetria as penas seriam reduzidas, um pouco mais seriam. O que Alexandre de Moraes faz? Parece um jogo combinado, só parece, tá, gente? Não estou querendo afirmar nada, só parece que é um jogo combinado. Um partido de esquerda entra com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, e ao invés de essa ação ser julgada, ou quando ela for julgada, para dizer se é constitucional ou não a lei da dosimetria, que é estranho, né, gente? Como é que vai ser inconstitucional uma lei que o próprio ministro Supremo fez? Né? Ele é que autorizou a redação para o relator lá para que fosse levada a plenária e aprovada daquele jeito, com aquele texto. Ele simplesmente fala o seguinte, olha, tem muitos pedidos aqui chegando do pessoal do 8 de janeiro para mim, eu vou fazer o seguinte, vou suspender a lei, porque pode ser que lá na frente, quando aquela ação de inconstitucionalidade for julgada no Supremo, se a lei for julgada inconstitucional, eu vou ter que refazer tudo de novo, então eu vou esperar. Olha que maluquice. Na prática, ele declarou inconstitucional essa lei. Ele suspendeu os efeitos dela monocraticamente, que é um absurdo. Flávio Bolsonaro fala que Alexandre de Moraes, ele age ardilosamente. Ele pretende colocar Jair Messias Bolsonaro novamente na papudinha e culpar ele, e culpar o próprio filho. Alexandre de Moraes, ele faz tudo de caso pensado. Nada, absolutamente nada é à toa. O que o Alexandre de Moraes quer, além de deixar meu pai incomunicável, além de humilhá-lo ainda mais, quer tirar o meu pai da domiciliar, colocá-lo de volta em qualquer outro lugar, para botar a culpa no filho. Ele já fez isso uma vez, vocês vão se lembrar. Quando eu fiz uma convocação para fazer uma vigília a favor do meu pai, para orarmos por ele, com pastores, com louvores, pela saúde dele, pela vida dele, pela liberdade dele. Vocês lembram o que o Alexandre de Moraes fez? Ele inventou que era uma possibilidade do presidente Bolsonaro fugir. E foi e determinou que ele ficasse na domiciliar com tornozeleira eletrônica para monitorar a sua localização. Isso é fundamento
para restringir a liberdade de alguém? Um filho convocar uma vigília para um pai? Ele fez. Ele fez para quê? Para colocar a culpa em mim. Para falar, olha aí, como é que os filhos só atrapalham. É uma loucura o que faz o Alexandre de Moraes. É uma insanidade atrás da outra. Fala que o que está acontecendo com seu pai é uma verdadeira injustiça. Que Bolsonaro é um homem íntegro, é um homem honrado, é um homem simples. Que Bolsonaro ele ensina pelo exemplo, pela sua humildade. E o que estão fazendo com o nosso capitão é uma verdadeira injustiça. Se aguentar passar pelo que ele está passando? Se é suportar tanta perseguição? Um cara honesto, um cara correto, um cara de um coração gigante, um cara simples pra caramba, que conquistou a gente por causa da sua simplicidade. Ele sentar na barraquinha de pastel e comer um pastel com caldo de cana não é personagem, ele é assim. Ele sempre deu o exemplo pra gente dentro de casa. E como presidente, ele sempre quis dar o exemplo também. Ele nunca usou o cartão corporativo. Tinham 3 cartões corporativos, não um cartão corporativo que era o dele pessoal. Ele podia usar 20 mil reais por mês. 20 mil reais por mês. Ele nunca nem fez a senha desse cartão, ele nunca usou. 0 em 4 anos ele gastou. Por quê? Ele queria dar o exemplo. E é assim que a gente vai fazer também, dando o exemplo. Que a gente vai mostrar que esse país tem futuro. E eu preciso de cada um de vocês, mais do que nunca. Eu preciso de cada um de vocês, mais do que nunca. Flávio Bolsonaro finaliza com a frase de esperança. A esperança que todos nós temos. Flávio Bolsonaro, ele crava. Quando ele ganhar, quem vai colocar a faixa nele de presidente da República será Jair Messias Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, ele falou isso com uma certeza, mas com uma certeza muito grande. O presidente Bolsonaro é quem vai colocar a faixa de presidente em mim em janeiro do ano que vem. Anota aí, vocês vão ver essa cena. Em nome de Jesus, vocês vão ver essa cena. Porque as coisas vão mudar, gente. Podem ter certeza. A gente vai resgatar esse Brasil. A gente vai honrar o presidente Bolsonaro e todos os perseguidos do 8 de janeiro. Porque o Brasil precisa voltar a respirar. O Brasil precisa voltar a ter esperança. O Brasil precisa voltar a dar expectativa para os nossos jovens, precisa voltar a respeitar os idosos. Eu sei como fazer isso. Eu vou fazer diferente. Eu sei como funciona esse jogo do poder. Eu conheci da pior maneira possível, sentindo na pele a perseguição, um pai preso injustamente, um irmão exilado fora do país, porque se voltar para cá vai ser perseguido também. É o tempo inteiro perseguição. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, eu não vou desistir não. Mas de jeito nenhum. Eu não desisto do meu Brasil. Faltam um pouco mais de 80 dias para as eleições. É a última oportunidade que esse país vai ter de mudar. E eu preciso de cada um de vocês, mais do que nunca. Eu preciso de cada um de vocês, mais do que nunca. Uma certeza que não é só dele, é sua também, é minha, é de todos nós. Flávio Bolsonaro, ele será eleito presidente do Brasil e ele será eleito no primeiro turno. Você não tenha dúvida nenhuma. Mas do mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu fui!